o sagrado milagre que cumpriu a aliança e traz nova vida. No terceiro ano de Joaquim, o faraó governava a poderosa terra do Egito, enquanto em Ur dos Caldeus, um humilde pastor chamado Abraão pastoreava suas ovelhas sob o vasto e estrelado céu noturno. Abraão, homem de fé e devoção ao único Deus, passava os dias em comunhão com suas ovelhas, cuidando delas com diligência e amor. Sua vida era marcada pela simplicidade, mas uma voz poderosa e sobrenatural estava prestes a quebrar a quietude de sua rotina. Em uma noite mística, enquanto a brisa suave sussurrava entre as árvores, Abraão ouve uma voz que ressoava como trovão em seu coração. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. As palavras ecoaram em sua alma, desafiando todo o seu ser. Abraão sentiu o peso da responsabilidade, mas sua fé em Yahweh era inabalável. Ele se levantou, embalou suas posses e partiu em busca da terra prometida, um ato de obediência que mudaria não só sua vida, mas o destino de todo um povo. Estrondos de esperança e incerteza acompanharam cada passo de Abraão. A nova terra florescente em Canaã se revelou cheia de desafios, e os anos passaram como nuvens em um céu mudando. Contudo, o maior teste de fé não era o ambiente, mas a esterilidade dolorosa de sua esposa, Sara. Ano após ano, o desejo de ser pai se tornava um lamento. O tempo parecia escorregar através de seus dedos, e a esperança começava a se dissipar. Desesperada pela impossibilidade, Sara sugeriu que Abraão tomasse Agar, sua serva, como mulher, uma prática comum na cultura da época. Com um coração pesado, Abraão concordou. Agar deu à luz Ismael, mas a alegria logo foi eclipsada por ciúmes e conflitos entre as mulheres. O que deveria ter sido uma solução tornou-se um campo de batalha em seu lar, e o peso da culpa afligiu o coração do patriarca. Senhor, por que minha vida se tornou assim? Ele clamou, buscando direção em meio ao tumulto. Mas Deus não se esqueceu da aliança. 25 anos depois, quando a esperança parecia ter morrido, a promessa de Deus resplandeceu novamente. Sara, contra todas as expectativas, concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa. Abraão, com lágrimas de gratidão, viu a manifestação do amor divino e da fidelidade que transcende o tempo. No entanto, o Senhor não havia terminado com Abraão. Alguns anos se passaram e, em um momento de teste impensável, Deus chamou Abraão para sacrificar Isaque, Gênesis 22, 1-2. O coração de Abraão tremia e a dor o consumia. Como ele poderia sacrificar o filho tão esperado, o símbolo de todas as promessas? A luta interna entre amor paternal e devoção a Deus rasgava sua alma. Com os olhos fixos em Deus, e quando estava prestes a decidir, a divina intervenção trouxe um carneiro, substituindo Isaque no altar. Aqui está o sacrifício. Abraão, disse a voz serena do Senhor. A resposta de Deus não apenas confirmou a aliança, mas iluminou ainda mais a profunda verdade de que a fé verdadeira nunca falha, mesmo nas sombras da incerteza. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A estrada à frente de Abraão estava repleta de mistérios divinos, e a promessa ainda a ser totalmente revelada. O legado de Abraão e Isaque estava apenas começando, e a esperança permaneceria viva, aguardando o desenrolar o plano divino que mudaria o mundo. Abraão, agora em um momento de alívio e gratidão, viu seu coração ser preenchido com um novo propósito. A confirmação divina de sua fé não apenas restaurou sua alegria, mas acendeu uma nova chama de esperança em seu espírito. No entanto, mal sabia ele que outro teste se aproximava, mais profundo e com repercussões que ecoariam pelos séculos. Com Isaque ao seu lado, Abraão observava como o menino crescia, aprendendo os caminhos do Senhor.
Deus estava moldando o caráter de Isaque, preparando-o para o chamado que um dia receberia. Em um belo dia, enquanto pai e filho estavam juntos, o Senhor falou com Abraão novamente. É tempo de preparar o futuro de minha aliança. Eu farei de Isaque, o herdeiro da promessa, uma grande nação. Mas a sombra de um conflito se aproximava. A tensão entre Ismael e Isaque, que sempre esteve latente, começou a gerar uma rixa que não poderia ser ignorada. A presença de Ismael, filho de Agar, tornou-se cada vez mais insuportável para Sara. Ele não poderá compartilhar a herança com o meu filho, exclamou Sara angustiada. A situação estava prestes a tomar um rumo sério, e Deus observava com o olhar atento da soberania divina. Deus, conhecendo a dor no coração de sua serva, dirigiu a Abraão: não se preocupe com a dimensão da herança. Isaque é o filho da promessa, mas Ismael também é meu. Eu o farei uma grande nação. Sob a luz da instrução divina, Abraão encontrou paz em sua decisão. Ele se despediu de Agar e Ismael, confiando na provisão de Deus para eles no deserto. A cena era triste, mas a obediência de Abraão reverberava como um canto de confiança na fidelidade do Senhor. Agar, vagando pelo deserto, ficou desesperada, e ao ver seu filho à beira da morte, clamou em desespero. Entretanto, a graça de Deus encontrou Agar em sua maior angústia. Que te aflige, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Ali, em meio à aridez, uma fonte de água brotou, e Agar retornou à vida com renovada esperança. Enquanto isso, a jornada de Abraão continuava, suas interações com Deus tornando-se cada vez mais íntimas. O Senhor lhe apareceu uma vez mais, estabelecendo um novo pacto com ele. Como as estrelas do céu e a areia do mar, assim será a tua descendência. Abraão ouviu com temor e reverência. Havia algo mais profundo em jogo, algo que desafiava as limitações humanas. Os anos passaram, e a vida de Abraão na terra prometida o levou a interagir com muitos povos. Ele se estabeleceu como uma figura respeitada e, em algumas ocasiões, teve que confrontar reis por causa de sua fé e promessas. Essas interações não eram meros encontros, eram manifestações da soberania de Deus preparando o caminho para os descendentes de Abraão. Finalmente, em um conflito que testaria o coração do patriarca, Deus enviou mensageiros a ele. Eles tinham uma missão sobrenatural, a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades cheias de iniquidade. Abraão, conhecendo a justiça de Deus, intercedeu em favor das cidades. Se houver 50 justos, Senhor, destruirás o lugar em favor deles? A negociação entre Abraão e Deus se desenrolou como um diálogo poderoso, mostrando não apenas a misericórdia de Deus, mas também o valor da intercessão. A tensão aumentou à medida que os mensageiros contavam a Abraão sobre o fim iminente das cidades pecaminosas. Era uma necessidade premente. Mas o que se tornará da promessa que fizeste a mim? Indagou Abraão, a lágrima caindo de seus olhos. Neste crepúsculo de esperança, um novo mistério emergia, um plano divino de salvação que começava a tomar forma nas trevas da iniquidade. As promessas de Deus não eram apenas para Abraão, mas reverberavam em direção a algo maior, a um Redentor que viria através dos descendentes prometidos. E assim, enquanto a ação divina preparava o cenário para o julgamento, Abraão aguardava ansiosamente o culminar da promessa. O que mais Deus tinha reservado na tapeçaria de sua soberania? Seria um desfecho inesperado na história da redenção? Enquanto a alvorada de um novo dia iluminava a terra promissora, Abraão permanecia em meditação, seu coração inquieto devido ao destino de Sodoma e Gomorra. A intercessão que ele realizou era não apenas um apelo pela justiça, mas uma busca ardente por misericórdia e esperança. Ele olhava em direção à cidade, sentindo a angústia do juízo se aproximando e a certeza de que um remanescente justo poderia ainda estar oculto nas trevas da corrupção. A voz do Senhor ecoou em seus pensamentos, como um sussurro ao vento. Abrão, vista a terra com olhos de fé, minha aliança se cumpre, e a terra que você vê será dada a seus descendentes.
Fruto de suas intercessões, ele aguardava sinais de como Deus moveria suas mãos sobre aquelas cidades, e se Gazas, os justos, ainda poderiam ser encontrados. Somente quando os mensageiros, antes enviados para a destruição, saíram em direção àquelas cidades, Abraão percebeu a gravidade da oração que havia tecido. Em sua alma, uma tensão espiritual crescia. O destino dos ímpios não se entrelaça com o meu, mas e o futuro da promessa? Onde está a esperança? Ele pensava, enquanto os ecos de seus ancestrais soavam em sua mente, lembrando-o das promessas que se estendiam além de sua vida. Enquanto isso, nos portões de Sodoma, os mensageiros eram recebidos em hostilidade, e a ação que presenciavam marcava um tempo de desespero e depravação. Ló, sobrinho de Abraão, rapidamente os acolheu em sua casa, tentando salvá-los de um destino incerto. Uma turba irada se aglomerava, exigindo acesso aos forasteiros. Era uma noite de trevas baixas, e a corrupção havia enclausurado a cidade como uma prisão. De repente, um clarão irrompeu das alturas, superando a treva que envolvia a maldade. Os mensageiros, com autoridade divina, proferiram o juízo sobre as cidades de Sódoma e Gomorra. A iniquidade subiu a mim até os céus, e o tempo da colheita chegou. Assim, a fúria de Deus estava pronta para ser manifestada. Enquanto isso, Abraão não podia deixar de perguntar ao Senhor em seu íntimo: e se houver apenas 10 justos, por causa deles não pouparás essas cidades? Um peso misterioso pairava sobre sua alma. A intercessão pela misericórdia envolvia a tensão entre o juízo divino e a graça que ele sabia que Deus ofereceria. Não apenas a Sódoma e Gomorra, mas através da linhagem que dele brotaria. Enquanto as cidades enfrentavam a sua contagem regressiva, um sopro de salvação pairava sobre Ló e sua família. Os mensageiros advertiram-nas a sair antes que a justiça se concretizasse. Ló, angustiado e relutante, buscou sua família, mas o desprezo e a descrença se interpuseram como barreiras. A cidade caía na incredulidade como uma vila ao entardecer. Então, a voz do Senhor sussurrou em seu espírito: não temas, Abrão, pois manterei minha promessa. De você, uma grande nação se formará, e por meio dela, todo o mundo será redimido. Ele sabia que o teste de seu caráter tornava-se parte do plano de Deus. A cena se desenrolava em um ritmo acelerado e catastrófico. Como um trovão cortando o céu, o juízo de Deus desceu sobre Sódoma e Gomorra, chamas devorando a iniquidade que ali habitava. A justiça se manifestava e a terra inteira parecia gritar por redenção. Nos ecos daquele evento, Abraão sentiu em seu espírito que tudo isso não era apenas um juízo, mas uma preparação do caminho para o que estava por vir. As promessas de Deus delineavam um quadro que transcendia o momento. O fio da história entrelaçava-se na vida de cada descendente. Enquanto a fumaça se erguia à vista, fazia-se claro que a promessa divina se movia em direção a uma realização muito maior. Entre a devastação e a dor, uma nova vida surgiria, porque Deus sempre sepultava sua aliança em meio aos tumultos do mundo. Diante desse novo infortúnio, a intercessão de Abraão não havia sido sem fruto. O destino, o que o Senhor em breve solicitara de seu servo, mal podia imaginar. O teste que se aproximava colocaria à prova a sensibilidade de Abraão em receber o que viria a ser o pico da fé. Quais seriam os desígnios de Deus sobre seu amado Isaque? Mais uma vez, a resposta repousava na palmada sutil da soberania divina. Enquanto a fumaça das cidades queimadas se erguia como um lamento ao céu, Abraão se levantou em direção à sua tenda, seu coração pesado e confuso em relação ao desfecho final. A cena ainda estava gravada em sua mente, a destruição inimaginável e as chamas consumindo Sodoma e Gomorra, cidades uma vez repletas de vida, agora envoltas em morte. O eco do julgamento ressoava em seus ouvidos, e a solidão do seu espírito parecia intensificada através da tragédia. Ele se deteve por um instante, olhando para o horizonte. A promessa do Senhor flutuava em sua memória, um farol em meio à escuridão. De você, uma grande nação se formará. O peso do que havia visto contrastava com a esperança depositada nas palavras de Deus. A intercessão que havia realizado por seu sobrinho Ló ainda pulsava em sua alma, mas a incessante pergunta a atormentava. Como poderia a promessa se cumprir diante de tanta destruição? Onde estava o plano de Deus no meio dessa calamidade?
Naquele momento de angústia, Abraão se lembrou da visita do Senhor momentos antes da destruição. As visitas dos mensageiros não eram apenas portas de advertência, mas confirmação da graça que ainda poderia ser encontrada mesmo nas cidades mais perdidas. A curiosidade e o temor por Deus o levaram a refletir sobre o futuro iminente que seus descendentes enfrentariam. Enquanto sua mente se agitava em perguntas, um sentido de prática soberana o envolveu. Cobrarei um caminho de fidelidade, um chamado que não se abalará mesmo nas trilhas mais sombrias, ele murmurou a si mesmo, confortando-se com suas próprias palavras, enquanto conduzia o seu olhar aos céus. As estrelas, brilhando intensamente acima, pareciam sussurrar promessas antigas, ecoando a aliança que Deus havia feito com ele. Naquela noite, o Senhor apareceu novamente a Abraão em um sonho, o fazendo despertar em um sobressalto. A voz divina ressoou. Não temas, Abraão, pois sou o teu escudo, e teu galardão será muito grande. O coração de Abraão pulsou com renovada esperança, e ele, temeroso, respondeu: Ó Senhor Deus, que me hei de dar, se continuo sem filhos, e o mordomo da minha casa é um Damasceno, Eliezer? Deus, com uma calma que acalmava tempestades, replicou: Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que vier de dentro de ti será o seu herdeiro. Em um misto de incredulidade e alegria, a visão de Abraão mudou. Ele viu o céu estrelado, e Deus lhe disse: Contarás as estrelas, se é que podes, e assim será a tua descendência. Enquanto a imagem da promessa se formava em sua mente, uma semente de fé finalmente brotou no solo de seu coração. Seria Isaque o segundo estatuto, a promessa de Deus? A possibilidade de um futuro glorioso e completo envolvia-o como uma capa protetora contra as tristes lembranças do que havia sido. Mas o futuro prometido não viria sem provações. Subitamente, a tranquilidade da noite foi quebrada por um som distante. Um turbilhão de vozes chegava até seus ouvidos, revelando a perplexidade na mente de Abraão. Não eram apenas ecos de sua história, mas a ameaça de uma nova história que se desenrolava no horizonte, uma aliança sendo tecida sob as nuvens de incerteza. E assim, à beira de uma grande mudança de destino, a fé de Abraão começava a ser testada mais uma vez. Uma nova palavra de Deus aguardava, e a história de sua linhagem estava prestes a ser revelada em um novo nível de sacrifício. Ele não sabia que, para que o plano soberano se cumprisse, a oferta de seu amado filho Isaque teria de ser apresentada diante do Senhor. A revelação desse mistério deixava um ar de expectativa. O que estava por vir poderia muito bem moldar não apenas o futuro de Abraão, mas de toda a humanidade. O céu ainda ressoava com suas promessas, mas em meio a bênçãos esperadas, havia o tremor de desafios sem precedentes. A preparação de Abraão para a mais dura prova da fé ainda se desenrolava, e o que parecia um teste poderia se tornar um milagre que transformaria as ruínas de um passado tempestuoso em uma herança eterna. Qual seria a resposta de Abraão a essa convocação? A aliança de Deus não se limitava a promessas de bênção, mas abraçava a dor do sacrifício como um meio de manifestação gloriosa. Uma nova vida surgiria do altar da obediência, e um futuro resplandecente estava prestes a ser revelado diante de seus olhos atônitos. Os primeiros raios do amanhecer começaram a rasgar o céu, trazendo novas cores à paisagem e uma renovação na alma de Abraão. A noite de pesadelos e perguntas infindas já havia cedido lugar a um dia repleto de possibilidades. O peso da destruição de Sodoma e Gomorra ainda pairava em seu coração, mas ele se sentia atraído pela certeza das promessas que Deus tinha para ele. Enquanto caminhava pela terra que lhe fora prometida, Abraão recordou as palavras do Senhor. O que te foi entregue não é apenas para ti, mas para toda a tua descendência. Pensou, um fervor crescente em seu peito, embora uma sombra de dúvida ainda o visitasse. Como poderia Abraão manter sua fé quando um sacrifício tão doloroso o aguardava? O Senhor já havia começado a moldar a vida do patriarca de maneiras que ultrapassavam a compreensão humana.
Logo, na sua jornada solitária, a voz do Senhor irrompeu novamente, quebrando o silêncio meditativo. Levantou-se Abraão, sussurrou o Espírito, um chamado claro e destemido em meio à imensidão do deserto. O Senhor disse: Abraão, leva o teu filho, o teu único filho, Isaque, à terra de Moriá e oferece-o em holocausto. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22:2. A ordem ecoou no coração de Abraão como um trovão. Ele parou. Pensar sobre a vida de Isaque, a grande esperança da sua linhagem e a concretização das promessas de Deus parecia absurdo. Seu amado filho era a realização de todos os sonhos que acompanhavam seus anos de espera e desespero. Como poderia Deus pedir tal sacrifício? Mas em meio ao turbilhão de sentimentos, uma convicção profunda começou a se formar. Ele lembrou-se do caráter de Deus, que é fiel e digno de confiança. Abraão respirou fundo e em sua coragem encontrou a determinação. Se Deus prometeu que através de Isaque a minha descendência seria como as estrelas, então, mesmo que tenha que entregar meu filho, ele pode ressuscitá-lo, murmurou, tomando sua decisão com um coração dividido, mas resoluto. Preparando-se para partir, Abraão reuniu os suprimentos necessários. Ao olhar para Isaque, seu coração sangrava de amor e desespero. Ele sabia que em seu olhar havia a inocência e a esperança, elementos que agora se tornariam parte de um sacrifício. O Senhor proverá, disse ele a Isaque, quando seu filho, curioso, questionou sobre o cordeiro do sacrifício. Gênesis 22, 7 e 8. As palavras soaram como uma promessa ecoando entre eles. Nos dias seguintes, enquanto viajavam, o peso da carga emocional fazia cada passo ser uma oração silenciosa ao Deus que havia chamado. O sol brilhava intensamente, mas a temperatura em seu coração arrefecia cada vez que a montanha se aproximava. Ao chegarem ao sopé do monte, os servos de Abraão foram deixados para trás, e ele subiu apenas com Isaque. Ao subirem pela encosta, a presença do Altíssimo envolvia os dois como uma brisa suave, mas também pesada, revelando a natureza sagrada do momento. Qual seria o desfecho dessa obediência inabalável? Abraão sabia que o plano de Deus se estendia além de seu entendimento. O que parecia um ato de sacrifício resultaria na revelação da própria essência de Deus, um momento que moldaria a história, e unir-se ao sacrifício do Filho de Deus, criado antes da fundação do mundo. Lá em cima, a adoração misturada a lágrimas e dor permeava o ar. Abraão estava prestes a experimentar um ato que transbordaria as descrições de fé e provação. O teste de sua vida estava diante dele, e a recompensa da obediência se aproximava na forma de uma revelação abundante que mudaria o destino de gerações. A pergunta que pairava na atmosfera era: veremos a provisão do Senhor entre as brumas da prosa? A expectativa de um milagre se entrelaçava com a gravidade da situação, e quando o sacrifício se tornasse realidade, uma nova vida e o cumprimento de promessas se descortinariam diante de Abraão, transformando assim a dor em um hino de glória. Com o coração apertado, Abraão levou Isaque, sua única esperança, montado em seu jumento, subindo a montanha que o Senhor havia designado. Cada passo que dava ao longo da trilha de pedras era uma lembrança do que estava por vir. Em sua mente, uma batalha se desenrolava entre a dor e a obediência. O peso do comando divino pulsava em suas veias como um tambor que anunciava um sacrifício iminente. Isaque, inocente e curioso, olhou para seu pai e viu a determinação em seu olhar cansado. "Pai, onde está o cordeiro para o holocausto?" perguntou ele, com a voz suave que tocava o coração de Abraão como um suave sopro de vento. A pergunta cortou como uma faca, mas o patriarca, mesmo em meio à sua luta interna, respondeu com uma confiança não empregada. "Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho." Gênesis 22:8. Essas palavras não eram meras promessas, eram um eco do que estava em jogo, a realização das promessas de Deus e o profundo amor que Abraão tinha por Isaque. Assim, eles continuaram a subir em silêncio,
A atmosfera ao seu redor envolta em uma expectativa crescente, como se o mundo inteiro contivesse a respiração, aguardando a manifestação da soberania de Deus. Finalmente, ao chegarem ao cume da montanha, Abraão começou a preparar o altar. Com mãos trêmulas, levantou as pedras, criando um espaço em que ofereceria a Deus o que mais amava. A visão do altar, erguido de pedras brutas, refletia a crueza de seu desafio, a complexidade de sua adoração e a pureza de sua fé. Ele não sabia que ali, naquele lugar de dor e sacrifício, o céu estava prestes a se abrir. Isaque, percebendo os movimentos de seu pai, começou a entender. Pai, eu vejo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? As palavras do filho pareciam dançar no ar, uma interrogação que ecoava nas profundezas da alma de Abraão, atravessando fronteiras de tempo e espaço. Abraão olhou para seu filho, percebendo que a inocência de Isaque se tornava uma carga ainda mais pesada sobre seus ombros. Meu filho, Deus proverá o cordeiro, repetiu Abraão, esta vez com lágrimas nos olhos. Ele sabia que em breve teria que permitir que sua confiança fosse colocada à prova como nunca antes. A fé que o sustentava sempre se baseou nas promessas de Deus, mas agora o chamado de Deus parecia profundo e impossível. Com comoção, o patriarca prendeu Isaque, que ofereceu sua obediência mesmo sem compreender plenamente o que estava por vir. Os corações de ambos estavam entrelaçados, e em cada movimento, Abraão sentiu a presença de Deus como nunca antes. Em sua mente, as imagens de cada instante de sua caminhada com Deus brotaram, e em meio ao horror de sua tarefa, uma esperança nova germinava. No momento em que a lâmina reluziu ao sol, elevando-se em ato de entrega, uma nuvem de glória envolveu a montanha, fazendo o chão tremer sobre seus pés. A voz do Senhor ecoou como um trovão. Abraão! Abraão! Ele deteve a mão que estava prestes a sacrificar seu único filho. Antes que pudesse responder, o Senhor falou com clareza inconfundível. Não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus. Gênesis 22, 11 a 12. Um carneiro apareceu preso entre os arbustos, preparado por Deus para ser o sacrifício. Abraão olhou para o animal, um símbolo da provisão divina perfeitamente orquestrada. Seu alívio foi instantâneo e, em gratidão a Deus, ele trocou a vida de Isaque pela do carneiro, reconhecendo que a misericórdia divina sempre precede a obediência. E assim, o patriarca chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, voltando-se para a montanha que testemunhou a manifestação da graça. Mas uma nova pergunta pulsava em sua alma. Qual seria o propósito divino que se desvelaria a partir deste ato de sacrifício? Naquele instante, Abraão soube que o plano de Deus não estava restrito a ele e sua família. Era um testemunho para todas as gerações futuras e um prenúncio do maior sacrifício que estava por vir. A verdadeira sacrificialidade nasceria de sua obediência, revelando um amor ainda mais profundo e misterioso. O plano do Senhor se cumprirá, mas que outras verdades ainda estão por surgir das cinzas dessa prova? Abraão, agora com o coração pulsando em gratidão, sentiu o vento fresco da montanha soprar suavemente, como se a própria criação celebrasse a misericórdia de Deus. Ele olhou para Isaque, que ainda estava ao seu lado, sem compreender plenamente a magnitude daquele momento, mas sentindo o peso da presença divina em sua alma. Deus nos livrou, murmurou Abraão, e a alegria inundou seu ser como rios de águas vivas. Enquanto ele descia lentamente a montanha, cada passo era impregnado de uma nova compreensão, como se sua fé tivesse sido refinada e fortalecida através da prova. O que antes parecia um fardo insuportável, agora se transformava em um testemunho da fidelidade de Deus. Entretanto, um fogaréu de perguntas ainda queimava em seu espírito. Que outros planos Deus tem em mente através deste ato inesperado? O sol começava a se pôr, lançando tons dourados sobre o céu, enquanto Abraão e Isaque chegaram ao pé da montanha. Abraão olhou para o horizonte, onde as gerações futuras estariam aguardando a manifestação das promessas divinas. Mesmo em sua gratidão, ele não podia ignorar que o testemunho daquela experiência contava muito além do que seus olhos podiam ver. Em seus pensamentos, a voz do Senhor ecoava. Porquanto fizeste isso, em bênção te bendirei, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está à beira do mar.
e a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Gênesis 22:17. Com cada palavra, era como se um sussurro celestial confirmasse a irrevogabilidade do pacto que Deus fizera com ele. Um pacto que agora reverberava além dos limites do tempo. Enquanto caminhavam, o Senhor os surpreendeu mais uma vez. Abraão, assim como tu crês e obedeceste meus caminhos, muitos virão a conhecer meu grande plano. Este sacrifício não apenas salvou a vida de Isaque, mas lançou as bases de uma promessa que não morrerá. Essas palavras pesavam sobre o patriarca, proporcionando uma experiência mística, onde cada uma das promessas arressavam realidades muito mais profundas. Divinas, se entrelaçava como a trama de um magnífico tapeçário. Neste momento, Abraão também começou a se perguntar sobre o que as palavras do Senhor poderiam significar à luz de seu próprio sacrifício. Cumulando seu coração de esperança, ele refletiu sobre a grandeza do ato redentivo, que, embora ainda obscuro, chegaria a cumprir as coisas prometidas como um farol de luz em meio à escuridão. Um dia, de entre os filhos de Abraão, surgiria aquele que traria a verdadeira redenção ao mundo perdido. Ao retornarem para casa, uma nova alegria permeava o ar. Isaque, que carregara a lenha e o peso da incerteza, agora manifestava uma profunda compreensão do amor de Deus. Abraão não percebeu de imediato, mas a aliança renovada dentro de seu coração também se desenrolava sobre a vida de seu filho. Como o Senhor é bom, meu querido filho! Seu destino está nas mãos dele, e a minha fé será um farol que te guiará. Então, ao chegarem ao altar familiar, Abraão olhou para Isaque e compartilhou suas esperanças. Um dia, o Senhor proverá não apenas cordeiros, mas um verdadeiro sacrifício que mudará toda a criação, satisfazendo a necessidade da justiça e da misericórdia. Assim, o eco de sua experiência de hoje alcançou uma nova dimensão, e a compreensão de que a obra divina se estenderia muito além deles começou a se firmar em seu coração. Mas as reflexões de Abraão estavam longe de terminar. Ele se lembrou da palavra do Senhor. Através do seu sacrifício, o que será exigido de nós em futuros desafios? Que outras verdades se desdobrarão das consequências desse dia? E quem será aquele que, assim como Isaque, por amor à humanidade sacrificará tudo pelo propósito divino? Perante esses questionamentos, Abraão sentiu uma onda de reverência tomar conta de sua alma. Deus tinha um plano, e estava apenas começando a revelar sua grandeza. O que mais estaria por vir? Enquanto Abraão e Isaque adentravam os confins de suas terras, um sentimento de expectativa pairava no ar. O céu, agora coberto por uma suave neblina, parecia refletir as indagações ardentes que flamejavam no coração do patriarca. Abraão contemplava a terra que Deus lhe prometera, e as palavras do Senhor reverberavam em sua mente, como ecos de um futuro ainda a ser revelado. Em sua casa, ao se sentar à mesa, o patriarca não conseguia se desvencilhar da grandeza do que aconteceu no monte. O verme Isaque foi poupado, mas a objeção de nosso Criador não se esgotou neste ato, ponderava Abraão. Existem elementos ainda não desvendados em torno do sacrifício que fomos chamados a empreender. Neste momento, Isaque, com a inocência própria de sua juventude, perguntou: Pai, por que os cordeiros não foram oferecidos para a purificação como se esperava? O que acontecerá com o que nos foi prometido? Seus olhos brilhavam com um misto de curiosidade e preocupação, buscando entender a profundidade da lição que fora lhes ensinada naquele dia. Abraão sorriu, mas seus olhos eram de pesar. Meu filho, há um mistério que envolve o caminho de nossa linhagem. A vida é um entrelaçar de fé e sagrado propósito. Deus tem seus planos, e eles se revelam de forma sublime quando menos esperamos. Naquela noite, enquanto a família repousava, um sonho profundo visitou Abraão. Ele viu uma vasta multidão, tão numerosa quanto as estrelas no céu, passando pela porta de uma cidade luminosa. Uma voz ecoou na escuridão: O relacionamento que eu estabeleci com você, Abraão, será a luz que guiará muitos. De sua linhagem, um será levantado, e através dele, toda a humanidade será chamada para a redenção. Despertando com um sobressalto, Abraão se virou para a janela e observou o céu repleto de estrelas. Algo dentro dele pulsava com um conhecimento renovado. O filho da promessa murmurou em súplica, enquanto o entendimento de que a verdadeira esperança estava por vir se firmava em seu coração. Enquanto o dia amanhecia, a vida no campo continuava seu ciclo natural. Havia muito a fazer, mas Abraão jamais esqueceria a lição daquele dia.
A cada passo, ele sentia a responsabilidade que lhe havia sido confiada para continuar repassando a herança divina. Ele sabia que as promessas do Senhor não eram apenas para ele, mas para uma geração que ainda estava por vir. E, nas noites mais escuras, quando as sombras ameaçavam a luz da esperança, os ecos do pacto de Deus estariam sussurrando a verdade de que havia um plano divino muito maior em ação. Alguns dias depois, Abraão recebeu a visita inesperada de 3 homens. Ao se aproximarem, sua mente imediatamente se tornou alerta. Se eram enviados do Senhor, haveria algo significativo por trás de sua chegada. A paz esteja convosco, homens de Deus, disse Abraão, usando de sua hospitalidade característica. Por favor, permaneçam e permitam que lhes ofereçam banquete. Sentaram-se e, enquanto comiam, os visitantes revelaram um segredo. Na próxima primavera, a promessa florirá novamente, e Sara, sua esposa, dará à luz um filho. O coração de Abraão disparou com a maravilhosa entrega da palavra profética. Os olhos de Sara, da porta da tenda, se arregalaram em surpresa e incredulidade. Como pode ser? Ela lançou a pergunta, inquieta. Eis a resposta, disse um dos homens, seus olhos resplandecendo com autoridade. Nada é impossível para Deus. Ele cumprirá o que prometeu, mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis. O tempo parecia suspenso, enquanto a realidade daquele momento caía sobre Abraão como o orvalho da manhã. O plano soberano de Deus estava claro. A semente da aliança estava prestes a ser plantada em sua casa. Uma nova vida que testemunharia as promessas e redimiria muitos, como ele muito bem tinha refletido na profundidade de sua angústia. Mas no fundo de sua alma, um novo mistério ardia. Qual seria o futuro daquele filho? Que papel ele desempenhara na história divina? O eco daquela visão poderosa e os novos desígnios do Senhor deixavam uma certeza. Havia um caminho ainda não explorado que estava diante dele. E Abraão se preparava para seguir, ciente de que o propósito de Deus desdobrava-se como um glorioso tapeçário revelado. O que mais seria exigido de sua fé? Enquanto o sol se erguia no horizonte, lançando raios dourados sobre o lar de Abraão, a atmosfera era densa com a expectativa do que estava por vir. Sara, ainda incrédula com a profecia recebida, movia-se pela tenda como quem carregava um peso incompreensível. A vida cotidiana parecia continuar, mas a promessa pairava como um manto sobre tudo, quase palpável. Enquanto isso, Abraão contemplava a vastidão da terra prometida, seu coração envolto em um misto de reverência e temor. Ele sabia que o que havia recebido não era apenas uma proclamação de um filho, mas a fundação de uma linhagem que transcenderia gerações. Ó Senhor, murmurou, como pode o meu legado ser elevado a tal grandeza? Que humildes somos diante de teus desígnios. Nos dias seguintes, os mensageiros de Deus permaneceram um tempo em sua casa, compartilhando mais sobre o plano divino. Embora a euforia inicial se manifestasse nas conversas e riso, uma nuvem de apreensão começou a se formar na mente de Abraão. A presença das intenções divinas lembrava-o da responsabilidade que lhe havia sido conferida. A cada dia, ele sentia o peso da espera, como uma sombra que aumentava com o sol. Certa manhã, Abraão decidiu caminhar até o campo. Ele tinha um desejo profundo de entender o que estava por vir e buscar a face do Senhor. Ao pousar os pés sobre o solo que havia sido prometido, ele parou e olhou para o céu. Eis-me aqui, Senhor. Estou disponível para ouvir e entender o teu plano. Uma nuvem espessa se formou acima dele e uma voz suave e poderosa emergiu da neblina. Abraão, escuta. Através de Sara, na primavera vindoura, a luz da aliança será inaugurada. Porém, o que há de vir exigirá de ti fé além do esperado. Abraão sentiu seu coração acelerar. Uma nova compreensão surgiu dentro dele. Senhor, o que clamas para que eu faça? A fé que me guiaste até aqui terá que se estender ainda mais? Sim, respondeu a voz. Um novo caminho se abrirá, um desafio que testará não só a tua fé, mas também a de todos que habitarão na terra que prometi a ti e à tua semente. Ao entregar a vida do garoto que vem, compreenderás a profundidade do que é sacrificar, como estou fazendo contigo. Naquele instante, o terror subiu pelo corpo de Abraão, e a realização de que a história se repetiria era clara.
Ele entendeu que a bondade de Deus também vem à custa de corações quebrantados. Estou preparado, Senhor, ele afirmou, ainda que suas mãos tremiam, tudo por amor ao futuro que me dás. Assim, retornando para casa, ele começou a orar fervorosamente, pedindo ao Senhor por entendimento e sabedoria. Sara, apenas observando, viu a intensidade nos olhos de seu marido. O eco do chamado divino tinha despertado em Abraão uma coragem nova, mas o peso que o aguardava fazia seu espírito brilhar em temor reverente. E enquanto a temporada de preparação se desenrolava, Abraão e Sara começaram a notar as mudanças nas suas vidas. Os vizinhos comentavam a respeito do milagre que se aproximava, e o burburinho de um futuro luminoso entrava na linha de suas esperanças. Então, certo dia, Abraão teve outro sonho, e nesse, as estrelas que ele contemplava anteriormente não eram apenas um símbolo de promessas, mas se transformaram em figuras luminosas. Elas dançavam e se aglomeravam, formando uma imagem gloriosa. Uma voz resplandeceu novamente. Através do filho que virá, a promessa se expandirá. O que muito te entristecera será uma fonte de alegria, e que os povos verão a minha fidelidade. Despertando com um novo entendimento, Abraão sentiu que a expectativa que carregava agora tinha um novo significado. O que seria o papel de Isaque, essa nova vida que estava por vir, na realização do plano redentor de Deus? Sentando-se sob as estrelas, ele apenas sussurrou: Ó Senhor, que plano é esse que preparaste, e como minha fé será cevada em meio ao que ainda não entendo. E assim, com o coração pulsando de esperança e incertezas, Abraão aguardou a aurora que lhe revelaria finalmente o caminho. O que mais o Senhor tinha reservado? Estaria ele pronto para a verdadeira prova de fé? As perguntas dançavam em sua mente quando a expectativa de algo grandioso pairava no ar, porque sabia que, além da promessa de um filho, havia segredos ainda a serem desvendados na tapeçaria grandiosa do plano soberano de Deus. Enquanto os dias se desenrolavam como um rolo de pergaminho, a atenção de Abraão se voltava cada vez mais para a promessa que pairava em seu lar. Sara, com seu rosto iluminado pela expectativa de um novo ciclo de vida, começou a sentir as primeiras mudanças que prenunciavam o cumprimento da palavra que lhe havia sido dada. Juntos, eles estavam prestes a entrar em uma nova estação, uma que repleta de promessas e testes de fé que transformariam não apenas suas vidas, mas também as futuras gerações. Naquele tempo, as palavras dos 3 homens ainda ecoavam em sua mente. Nada é impossível para Deus. O que um dia parecia um sonho distante, agora se tornava realidade. Abraão acreditava com fervor que a vida de Isaque, a semente da promessa, seria um testemunho do amor inabalável de Deus. No entanto, ele também sentia a sombra de uma nova provação no horizonte, uma que exigiria uma entrega ainda mais profunda. Certa manhã, enquanto o sol começava a ofuscar as estrelas que haviam lhe trazido esperança, Abraão saiu de sua tenda e se dirigiu ao campo. Ele decidiu que era o momento propício para buscar mais uma vez a face do Senhor e reforçar sua confiança nas promessas divinas. Ao mesmo tempo, os ventos sopram suavemente, como se pudessem trazer uma mensagem do céu. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, clamou Abraão, lançando seu olhar em direção ao firmamento clareado pelo amanhecer. Tu que não és homem para que mintas, e cuja palavra se cumpre em tempo certo, guarde meu coração nos momentos de incerteza. Eu confio em ti, mesmo quando não entendo o que me pode ser exigido. Naquela profundidade silenciosa de oração, um sentimento místico começou a envolvê-lo. Abraão se lembrou do que o Senhor havia falado sobre a necessidade de fé que se estenderia ainda mais, e uma nova revelação começou a despontar em sua consciência. Seria necessário preparar o coração de sua esposa e também o seu próprio coração para o que estava por vir. Um dia veio em que o Senhor, com indescritível amor e sabedoria, falou novamente com Abraão. A promessa que estou prestes a cumprir será um toque de misericórdia e juízo. A semente de Isaque é a semente da esperança, mas ela também se tornará um sinal que testará a fidelidade de todos os que conhecerem meu nome.
Abraão sentiu um vento forte em sua direção, como se uma mensagem divina estivesse sendo selada nos recessos de sua alma. Poderia ele enfrentar e honrar a promessa ao mesmo tempo em que houvesse um chamado que exigiria tudo de si, incluindo seu filho tão amado? Nos dias que se seguiram ao anúncio da gravidez de Sara, Abraão se tornava cada vez mais consciente do fato de que a fé e a provação estavam profundamente interligadas. Quem sou eu para exigir um milagre sem estar disposto ao preço de um sacrifício? Refletiu enquanto lembranças de suas interações com Deus surgiam em sua mente. Finalmente, ao receber a notícia da concepção de Sara, um sentimento de tristeza, porém uma esperança fervorosa emergiu em seu coração. Caso se cumprisse a promessa, como isso se encaixaria dentro do plano soberano que o Senhor havia delineado? Quando o futuro de sua linhagem exigiria um pagamento tão alto? Depois de algum tempo, nas palavras do Senhor ainda o afligindo, Abraão decidiu preparar uma celebração. O dia em que Sara mais uma vez receberia a luz de um filho estava próximo, e ele desejava tornar aquele momento não apenas um sinal de renovo, mas um trampolim para um novo começo cheio de esperança. Convidar todos os amigos e vizinhos para compartilhar aquele momento sagrado. A alegria pairava no ar, mas uma pergunta ainda o inquietava no íntimo. O que significaria tudo isso? Mal sabia Abraão que as respostas estavam emaranhadas nas teias do plano divino. A grande festa estava marcada, todo o povo reunido e os olhos fixos em Sara. Quando o momento finalmente chegava, ela deu à luz um menino com um sorriso de esperança, e a alegria é ímpar como o riso que ecoa em vales abertos. Sara olhou para o recém-nascido e declarou: "Terei um filho." Ao que Abraão anuiu, tocando aquele pequeno ser que antevia a continuidade da aliança. Assim, o nome de Isaque foi dado, significando brincadeira, como um símbolo do riso que ele tinha trazido à vida de seus pais. Mas em meio às celebrações, um eco de incerteza envolvia Abraão. Que propósito ainda aguardava? Aqueles que a aliança com Deus envolvia? O futuro de Isaque estava entre as mãos do Senhor. E a bondade que os unia também significava que a verdade de sua fé seria testada de maneiras que ainda não podiam imaginar. Antes de ele entender completamente o que estava por vir, a voz do Senhor murmurou novamente em seu espírito: "Este não é apenas um começo, é um estágio para algo ainda mais glorioso. Eu trabalharei a partir deste filho e através dele, em seu legado e na história de um povo que será não apenas numeroso, mas abençoado por mim." Enquanto isso, a sabedoria divina se delineava no horizonte distante, e a verdade de que a aliança de Deus não só prometia vida, mas também revelaria o caminho da redenção, começava a emergir como um filme em desenvolvimento. Abraão, enquanto olhava para o novo dia, sabia que o futuro entraria com um preço. No entanto, ele também sabia que o Senhor tinha um plano que se manifestava grandiosamente. Ele não podia prever todos os desígnios divinos em ação, mas a expectativa do que estava por vir encheu seu coração de gratidão. Ao voltar sua atenção para sua esposa e seu filho recém-nascido, um novo mistério paira sobre ele. O que mais será revelado a partir deste princípio? Ele se perguntou, enquanto a história se desenrolava como um magnífico tecido sagrado, se aproximando de seu desfecho glorioso.